Fala, torcedor tricolor. A bomba estourou no Morumbi. Luiz Zubeldia pediu demissão do comando do São Paulo. E quem está cotado, ou melhor, quase certo, para assumir, é ninguém menos que Hernan Crespo, o técnico que nos deu a alegria do título paulista em 2021. Será que ele volta com sede de revanche? Já comenta aí o que você acha dessa troca. Foi acerto ou erro da diretoria? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui a resenha é pesada. Agora, roda a vinheta. Parece, Zubeldia vai mesmo dar linha na pipa, como diz, sair. E quem deve chegar, Arnaldo? Quais as informações? Flávio Costa. Vamos lá, para contar rapidamente Mas eu sou o ar da terra. Não, essa é boa, conta aí, Arnaldo. Rapidamente. Né? Após o jogo de quinta-feira, aquele desastre contra o Vasco. Por que desastre? O Vasco é o Vasco. Sim. Mas a atuação do São Paulo foi um desastre. E uma atuação do time que deixou o técnico até pela primeira vez baqueado, literalmente, dava para ver na beira do campo da coletiva. Ele pediu demissão, ofereceu o cara. Pediu demissão? E a questão, isso vem desde quinta-feira. Nós estamos na segunda, né? Sim. Só que as coisas no São Paulo, com essa direção, acontecem dessa forma. Quatro paredes. O Zubeldia, de certa forma, ele, com essa atitude, ele facilitou um pouco resolveu o problema. A tarefa. Por quê? A direção do São Paulo, primeiro, não tem envergadura moral para demiti-lo. Segundo, não tem dinheiro para demiti-lo. Terceiro, tem poucas opções para substituí-lo. E de lá para cá, essa situação toda, hoje, depois, passado o final de semana, conversas para lá, conversas para cá, a grande probabilidade é que o Hernan Crespo volte a dirigir o São Paulo. Ficaria no cargo a depender da direção do São Paulo. E aí tem dois lados nisso, para a gente trazer para vocês. Primeiro, a convicção, assim, já não era tão convicção, mas o São Paulo entendia que naquele momento não teria dinheiro para pagar a multa de 3 milhões de reais e também havia esse entendimento de que as ausências do time interferiam bastante nesse resultado. Então eles tinham, né, um entendimento interno de que o Zubeldia ele seria um nome que seria alavancado para o próximo semestre com as voltas de Lucas, Oscar, Caleri e tantos outros aí que a gente pode mencionar. Mas as coisas mudam a partir do ponto que parte do Zubeldia a saída. E aí o Hernan trouxe a informação ontem, que a gente pode também aprofundar, de que ele já pediu demissão em outras ocasiões quando ele tinha muita pressão, por exemplo, após o Campeonato Paulista. Então é algo que já era pensado. Nessa manhã, o Zubeldia deve oficializar o seu pedido de saída do São Paulo, que será acatado pela direção. Até esse pedido, ele já foi sinalizado pelo técnico após o jogo contra o Vasco. Ele saiu muito baqueado, acho que é só ver a própria entrevista coletiva que ele está bastante baqueado, ele está bastante triste com a situação. E ainda naquela noite ele já tinha deixado o cargo à disposição. Eles saíram de férias, e aí isso é algo, né, que era já previsto, já estava na lei, não é que as férias vieram pelo resultado ou não, mas voltam apenas dia 26, mas havia aquele sentimento na direção de que amanhã é um novo dia, né? Então era um papo de que o Zubeldia de fato estava de cabeça quente, pediu aí então as contas, entre aspas, deixou o cargo à disposição, mas que amanhã seria um novo dia e que o São Paulo conseguiria reverter essa situação. A carta da torcida organizada e independente, ela chega em todo mundo, a gente sabe muito bem. E a carta falando que a torcida estava contra, já que não teria base para segurar esse trabalho, também tem o seu peso nessa história. Então, nas últimas horas, ganhou força a saída por parte do próprio técnico. Ainda vai rolar este papo, mas tem todo mundo internamente a certeza de que hoje o Zubeldia pede para sair e isso interfere na multa rescisória que a gente havia mencionado. Então, São Paulo não vai mandar embora, mas caso ele peça para sair, aí vão costurar um novo acordo que ou não pagam essa multa de, 3 milhões, ou pagam, mas pagam 1 milhão, valor parcelado, conseguem fazer esse acordo amigável com o Zubeldia, é o que deve acontecer hoje, né? Então a gente aguarda maiores informações, mas ainda hoje o São Paulo deve oficializar a saída do técnico argentino. A gente vai comentar muito nas lives aqui do AT, mas eu já adianto que eu acho um ato de bastante hombridade ele pedir
o boneco, ele entende que não pode mais entregar nada. Tem muito cara que senta no contrato, que espera a direção tomar uma atitude para ganhar a multa. Acho que ele lê nessa situação, ele entender que a permanência dele vai ser ruim para ele, para a sequência da carreira e também para os jogadores. Acho que é um ato de bastante hombridade e eu não tenho nenhum motivo, sabe muito bem os porquês, né, de ter uma admiração pelo lado pessoal do Zubeldia por tudo que aconteceu, claro, nesse ciclo dele, né, enquanto técnico do São Paulo. Mas eu acho essa uma atitude bastante bacana, mas a gente vai comentar durante as lives aqui no Arquibancada Tricolor. O fato Eu lamento muito toda a saída de treinador, é sinal que o trabalho foi bom até enquanto durou, vamos dizer assim, né? Acho que um clube é estável quanto mais tempo tem o seu treinador. Haja visto o Palmeiras, o Fortaleza, existem clubes que conseguem manter seus treinadores em períodos difíceis, outros não têm essa habilidade. Eu gosto do Zubeldia, defendi o Zubeldia, continuaria defendendo o Zubeldia, porque, por incrível que pareça, ele vai muito bem nas Copas e vai mal no campeonato de pontos corridos, né? Algo tem que ser feito ali para engrenar essa questão do ponto corrido. Por isso que tem coordenador técnico, por isso que tem auxiliar técnico, tem diretor de futebol, para que contribuam para que o treinador dê o seu melhor ali naquele momento, né? Infelizmente, é mais fácil sempre trocar um treinador e buscar uma nova solução do que consertar o que está em casa. O problema do São Paulo, na minha opinião, também é que o DM esteve cheio, acima até da capacidade ao longo dessa temporada, de janeiro para cá. E isso prejudicou muito, com certeza, o trabalho dele. Não é a única desculpa, mas eu vejo como um empecilho, Sgarbi. Total. O Zubeldia, o doutor falou, parece um cara gente boa, eu gostava até do perfil dele enérgico ali, só que o trabalho não era bom. Esse ano, principalmente, o trabalho do Zubeldia esse ano era ruim no São Paulo, ruim. Ele tem, para pra ver os cartões. O cara tomando cartão, sendo suspenso, prejudicando o São Paulo nisso. O trabalho não era bom. E na Libertadores? O São Paulo contra times de Série A, eu não me lembro aqui de 3 jogos bons do São Paulo contra times de Série A, tá? Não me lembro. 2 jogos, bobear é muito até, contra times de Série A. Ganhou do Corinthians ali no Paulista e do Mirassol. Aí com o Santos teve uma vitória no Brasileiro aqui. Foi o título, né, do São Paulo. Ganhar do Corinthians. Você tá comemorando o Paulistinha como se fosse Copa do Mundo. E não é. Mas não, parabéns. Só que o trabalho não era bom. Então chegou um momento, e já tava meio escrito isso. Se era pra trocar, tinha que ser agora. Agora, no momento que tem uma parada milagrosa pro São Paulo, senão já ia chegar um treinador agora na fogueira, pro cara treinar, pro cara dar um preparo pros jogadores, colocar seu sistema de jogo. Eu penso isso. Só que o questionamento tem que continuar na diretoria do São Paulo, nos jogadores do São Paulo, que muitos não estão jogando nada esse ano. Departamento médico, e aí? E aí? Tá os cheio, jogadores se machucando, e aí? Tá demorando cheio. pra recuperar, preparação física de São Paulo, e aí? Os caras se machucando também toda hora. O departamento médico não machuca. Não, mas tem que recuperar, então. Mas tem que recuperar, não. Mas pelo amor de Deus, não é normal. Não é normal o São Paulo, a forma que tá, de jogadores lesionados, preparação física, jogadores muitos que também tinham que estar jogando bola, chamando a responsa, não estão. Então, e aí? Muita reclamação, porque é muito fácil. muito isso. cartão. E é muito fácil agora cair tudo no treinador, que tinha que sair. Eu falei que tinha que sair, tava na hora de sair. Não estava dando certo. Só que é muito fácil cair tudo nele e esquecer de problemas na diretoria, que são muitos, jogadores também, que são muitos, departamentos, que são muitos. Então agora tem que ser uma mexida geral aí, eu penso isso. Ó, é uma incompetência tão grande do São Paulo, Souza, Godoy e também Veloso, porque todo mundo que comenta futebol e que tem as paradas todas, tem 1 minuto para cada um, sabia que o Zubeldia ia cair. Mas todo mundo falava, inclusive nós aqui, que enquanto a Libertadores ele tivesse na primeira colocação, ele não cairia. Caiu. Caiu e dizem, né, que ele pediu demissão depois do jogo foi do Vasco. Acordo, Souza. Ele pediu demissão contra o jogo do Vasco no vestiário. Não aceitaram. E aí não aceitaram, contornaram a situação. E aí depois o São Paulo acho que estava procurando alguém. O cara que dá treino de óculos também ficou muito, né? Não, você falou que estava certo ele dar treino de óculos. Cada um, né, cara? Tem um gosto que tem, né? De óculos, sem camisa. Tem uns caras que tem cada um com o seu gosto, né? Com a sua loucura, né? Qual foi a sua maior loucura? Minha maior loucura? Não posso contar, não. Não pode não, senhor? Não, foi muita loucura. Muita loucura? Muita loucura. Mas eu não gostei dessa... roupa do carro. Jogar de sapato. Jogar de sapato na rua. Como é que pode a pessoa jogar sapato na rua? Roupa, tudo. Mas tem uma loucura que foi monstra, né? Que você contou pra mim, mas essa eu não quero contar. Não pode contar, não. Porque eu acho que é muito uma dificuldade de você fazer o que você fez. Mas voltando pro Zubeldia, você acha que foi bom ou não? Não, eu não acho que foi bom, não. Pra você sempre gostou dele? Eu não gostei. E assim, falo baseado nos relatos de pessoas... Baseado? Baseado. Mas você vai falar em droga aqui agora.
agora. Não Agora baseado não, de só droga. faltava consistência. Agora, baseado, você quer um baseado, então? Não, Você já fumou um baseado, Souza? Não, nunca. Nunca, Souza? Nunca. Mas teve vontade, Souza? Não, nunca tive vontade. Mas já viu de perto o baseado, Souza? Como é que faz? Ah, já vi, já. E voltando, então, baseado no que você Baseado tem no que as pessoas falam, que trabalham com ele, diz que era um cara muito trabalhador. Baseado nas pessoas? Baseado nas pessoas, no que as pessoas falaram, era bom treinador, trabalhador, mas que não... Baseado na sua consistência? É, baseado na consistência dele, até tava perdendo direto, e aí o torcedor tava pegando no pé e acabou baseando na saída dele. A verdade, baseado em fatos reais, ele caiu. Certo? Isso aí, ó. É, baseado em fatos reais, ele caiu. Esse Zé Ruela aí. Baseado em fatos reais, eu falei que ele não ia ficar um ano aqui. Falei ou não falei? Que lembra quando ele foi contratado, que veio? Falei, não fica até o final do ano. Eu falei pra vocês, cara. Isso aí é Augustinho da Grande Família, velho. Lembra do Agostinho da Fã de Grande Família? E não colocaram quantos cartões ele tomou e quantos jogos ele ficou suspenso. É baseado em fatos reais, ele caiu. Voltando pro Zubeldia, qual a ideia sua, Godoy? O Zubeldia mostrou tudo aquilo que eu, pelo menos, sempre analisando, é claro que com a formação de árbitro, o cara não pode ser líder dando péssimo exemplo como ele dá no aspecto disciplinar. Ficar ausente do comando. Você é o líder, cara. Você tem que estar ao lado, na beirada do campo, você tem que estar presente. Não tem que ficar trabalhando escondido, porque o técnico, quando está suspenso, tem que trabalhar escondido, porque é proibida... Ele ganhou na carreira para dirigir o São Paulo. Né? É proibida até a presença dele lá no estádio. Então, ele mostrou, não sei se essa instabilidade emocional se foi pelos resultados ou isso acabou fazendo com que a produtividade dele como técnico fosse quando registrasse esses números negativos. Cara, quando o treinador é mandado embora desse jeito, o ambiente não tá bom. Finalizou a saída dele e a volta de Hernan Crespo é cada vez mais forte, cada vez vai se concretizando. Eu quero trazer todos os bastidores, o que aconteceu no São Paulo desde a derrota para o Vasco até agora, hoje à tarde ou no máximo até amanhã, o Crespo voltando a ser técnico do Tricolor Paulista. A partir de agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos todos os dias, mercado da bola aqui para vocês cada vez mais quente, notícias de bastidores do mundo da bola, então se inscreve e ativa as notificações, deixa o seu like também. Ó, a gente tem também cupom da Centauro para vocês, sempre, todos os dias. Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos. Deixa aqui, ó, QR Code que tá na tela e o link que fica na descrição do vídeo. É tanto Hernan aqui que eu já tô meio perdido. Deixa eu organizar as ideias aqui. Mas é o seguinte, o Zubeldia não é mais técnico de São Paulo, chegou ao fim a era Zubeldia depois daquele jogo contra o Vasco. Já vinha uma sequência de derrotas, o time não estava conseguindo melhorar nas mãos do técnico argentino. O técnico argentino, na verdade, já estava sentindo essa pressão que vinha das arquibancadas, das redes sociais e uma pressão interna, é bem verdade. Logo depois do jogo contra o Vasco, depois daquela derrota, saiu vaiado e tudo mais, o Zubeldia pede demissão do cargo de técnico de São Paulo. Isso foi dentro da sala dele, né, da sala do técnico. Ali tem o vestiário e tem uma sala que é só da comissão técnica. Ali, com alguns integrantes da diretoria de São Paulo, ele deixa o cargo à disposição e ele já estava indo conversar com os jogadores, até que, né, pediram para ele dar uma segurada. Não, calma, ainda não é hora, vamos pensar com a cabeça no lugar. E aí ele foi demovido da ideia ali na hora, né? Falaram para ele, sai de folga, sai de férias, sai com período de descanso, volta, a gente define o que pode acontecer. Ele saiu de folga, foi para Porto Rico com a família, mas já estava cada vez mais claro assim na cabeça do Zubeldia de que ele não conseguiria fazer o time melhorar e não queria atrapalhar o São Paulo ou os planos do São Paulo agora no segundo semestre. Então, ele deixa bem claro isso para a diretoria de que queria antecipar a decisão e, de fato, isso no fim de semana ficou evidente e claro, e o São Paulo, então, aceita a demissão, faz um acordo com o treinador, tanto que o anúncio fala em comum acordo. Então, o Zubeldia, que já tem, inclusive, algumas propostas e já tem sondagens do mercado, deixa o São Paulo por não conseguir fazer com que o São Paulo volte a jogar ou voltasse a jogar. Ele sentia isso, então ele decidiu sair do São Paulo nesse momento, né, no momento conturbado do time, principalmente no Campeonato Brasileiro. Posto isso, São Paulo foi ao mercado, São Paulo já vinha monitorando alguns nomes.
São Paulo já vinha trabalhando o mercado, alguns nomes, observando ali possibilidades. Um nome, claro, que todo mundo começou a prestar atenção era o do Vojvoda, o Juan Pablo Vojvoda, mas pessoas do São Paulo, né, pessoas ligadas ao presidente Júlio Casares, tinham a informação de que o Vojvoda não sairia do Fortaleza, não queria sair do Fortaleza. Apesar do clima lá ser meio um clima de fim de feira, né, fim de gestão, de ciclo, a ideia do Vojvoda é seguir no Fortaleza. Então, posto isso, o Vojvoda não abriria conversas com o São Paulo. São Paulo, então, enfraquece ou desistiu da ideia, enfraqueceu a ideia do Vojvoda. E aí começou a crescer a ideia do Hernan Crespo. Crespo esteve em São Paulo, eu pude conversar com ele, inclusive, no camarote, em um dos camarotes lá da seleção brasileira, no jogo Brasil e Paraguai. Conversamos muito sobre São Paulo, muito sobre a questão de um dia voltar ao São Paulo. E eu confesso para vocês aqui, trago até esse bastidor da nossa conversa. Quando a gente começou a trocar ideias sobre o São Paulo, e aí eu vou colocar até a foto que a gente postou, que eu postei depois, que a gente tirou junto, né? A gente se conhece desde a época que ele era técnico de São Paulo, eu cobrindo São Paulo. Temos o mesmo nome, inclusive, Hernan, então temos uma boa relação. O olho dele brilha quando fala de São Paulo. Ele fala de São Paulo com muito carinho, São Paulo como uma potência, um gigante. Claro que precisa melhorar em muitos aspectos, ele fala, mas é um time gigantesco que ele gostaria um dia voltar.